E a gente já vai começar o nosso programa trazendo atualizações do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está desde, gente, de 8h30 da manhã em cirurgia lá em Brasília, em um procedimento que é tipo uma reconstrução da parede abdominal e também um procedimento ali para investigar e identificar a causa de obstruções que levaram o presidente a sentir, o ex-presidente a sentir dores e ser internado enquanto estava no Rio Grande do Norte, nessa sexta-feira em uma agenda. A gente acompanhou ontem à noite ele sendo transferido de Natal para Brasília para seguir com o tratamento e agora está nessa cirurgia. Logo mais a gente vai trazer atualizações ao vivo lá do hospital, diretamente com a nossa reportagem do UOL, para entender um pouco mais desse procedimento que é longo, mas que, como a gente está vendo, inclusive apoiadores ali do ex-presidente rezando pela saúde dele. Por enquanto o quadro parece ser estável, mas esse procedimento é longo mesmo, como especialistas estão falando, inclusive como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro chegou a relatar também nas redes sociais, trazendo informações quanto à saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela que publicou e disse que a equipe médica que está cuidando de Bolsonaro informou aos familiares que ele está com muitas aderências no intestino e é em razão disso que a cirurgia vai ser longa mesmo, está sendo longa, então deve durar mais algumas horas aí, reforçando então, começou 8h30 da manhã e nesse texto publicado nos stories, no Instagram da ex-primeira-dama, ela diz então que os médicos informaram que ela vai ser longa mesmo e que tanto ela quanto os filhos do presidente vão trazendo atualizações nas redes sociais para a gente entender. Essas aderências ali no intestino do Bolsonaro decorrem de várias cirurgias que a gente sabe que ele já fez desde que tomou aquela facada durante a campanha eleitoral de 2018. Mais cedo, inclusive, o Hospital DF Star, que é onde ele está, informou que o Bolsonaro está passando por essa cirurgia, a laparotomia exploradora, para liberar essas aderências. A gente vai acompanhar isso tudo certinho e entender também o que ela significa, qual que é o nível de complexidade e tudo mais ao longo do nosso All News. Para isso, então, aproveito para chamar no nosso All News aqui de hoje o doutor Alexandre Carlos, que é médico assistente do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, e a Andresa Matais. Uma boa tarde para o senhor, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir para tentar esclarecer um pouco do que está passando em termos de saúde com o ex-presidente Jair Bolsonaro. É importante a gente traduzir de tudo um pouco aqui, né? Andresa me acompanha nessa entrevista. Boa tarde, Andresa. Prazer te receber aqui mais uma vez. Boa tarde, professor. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Doutor, eu queria até aproveitar, começar a gente entender essa demora, né? O período da cirurgia do ex-presidente. A gente vê que ele está desde 8h30 da manhã nessa cirurgia. Já é o 6º procedimento que o ex-presidente passa desde a facada de 2018. Queria uma ajuda do senhor para entender aqui. O procedimento é muito complexo mesmo? Entram aí essa questão. O que são essas aderências que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro traz aqui como razão mostrada pelos médicos para o tempo da cirurgia ser tão longo, doutor? Tudo isso ocorre por conta do primeiro incidente que aconteceu, o abdômen agudo perfurativo pela faca. Então, aquela facada provocou uma peritonite fecal, infecção, e isso dá muitas aderências, muitas cicatrizes no intestino. E com o tempo, algumas dessas cicatrizes podem inflamar, puxam o intestino e causam obstruções. Podem ser parciais ou totais, a ponto de necessitar ir para um tratamento cirúrgico. Então, essas aderências são como cicatrizes. Então, a gente tendo essa cirurgia agora não quer dizer que elas não possam voltar de certa forma, né? Ontem, até o próprio ex-presidente publicou nas redes sociais dizendo que os médicos estavam dizendo que era um dos momentos mais graves, né, que ele estava passando desde a época da facada. Como que a gente pode avaliar com o que a gente tem de informação até agora, doutor, da gravidade do que está passando o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto a esse procedimento? Natália, como você mesmo mencionou, já é a 6ª cirurgia. E cada cirurgia, cada manipulação no intestino vai gerar novas cicatrizes, novas aderências. Então, nunca essa cirurgia vai ser a última, infalível. Então, quanto mais manipulamos, mais mexemos na cavidade, maior chance de formar outras aderências.
Claro que a gente vai optar pelo tratamento cirúrgico com as aderências causam obstruções totais e que não se recuperam apenas com jejum, apenas com a dieta zero e com algumas medicações endovenosas. Quanto menos fizermos cirurgia, melhor. Mas em alguns casos, como o de hoje do Jair Bolsonaro, precisamos de nova intervenção para retirar as aderências que estão causando essas obstruções totais no trato gastrointestinal. Doutor, por favor, Andresa. Muitas pessoas que convivem ali, né, com o ex-presidente Bolsonaro dizem também que a alimentação dele é muito ruim, né, e quando o Bolsonaro estava na presidência da República, ele mesmo dizia, né, que tinha um apetite ali mais infantil e que ele toma pouco líquido, pouca água. No que isso também pode ter interferido para o agravamento aí do quadro? Na verdade, o surgimento dessas aderências, dessas oclusões ou suboclusões, elas são idiopáticas, então elas podem vir de uma hora para outra sem nenhum gatilho. Claro, quando falamos de intestino especialmente, precisamos trabalhar com hábitos, com atitudes que vão melhorar o nosso trato gastrointestinal como um todo. E isso se resume dieta rica em fibras, atividade física, uma boa hidratação, que são medidas que melhoram o nosso peristaltismo, nosso movimento intestinal habitual. Alguns alimentos sabemos que por si só são mais fermentativos, vão produzir mais gases e talvez em pacientes que têm muitas manipulações abdominais precisam sim diminuir alguns tipos de alimentos que são fermentativos. Doutor, e eu queria até aproveitar um pouquinho para entender aqui, quando a gente estava lendo sobre esse procedimento pelo qual o ex-presidente está passando, a gente vê ali a parte da investigação dessas obstruções dele e também fala-se ali de uma reconstrução da parede abdominal. São dois procedimentos diferentes dentro de uma cirurgia só, a gente já está vendo aí, por essa complexidade que o senhor estava explicando para a gente, que é uma cirurgia longa, mas eu queria entender um pouquinho se a gente consegue separar o que está sendo feito e se o senhor conseguiria, de alguma forma, mesmo não estando ali, claro, diretamente envolvido no caso, dar uma previsão de até que horas esse procedimento deve continuar lá em Brasília? Então, vamos lá. Ele vai para uma cirurgia, no caso de hoje, a laparotomia exploradora, que nada mais é abrirmos a cavidade abdominal e avaliarmos o que está acontecendo e aí sim vai decidir qual o melhor tratamento, tá? Geralmente vão tirar as aderências que estão causando a obstrução total e se tiver alguma alça intestinal com uma vascularização deficitária ou mesmo necrosada, vão fazer novas enterectomias. Isso só vai ser avaliado no intraoperatório. Quando se fala em reconstrução da parede abdominal, é porque, por inúmeras cirurgias, há corte além da pele, corta também abaixo da pele, músculos, aponeuroses, e isso pode provocar hérnias, aquelas tumorações que surgem na parede abdominal quando a gente faz algum esforço físico. Então, pelas múltiplas cirurgias que o Jair Bolsonaro já foi submetido, provavelmente ele tem uma flacidez maior dessa região. E quando fala reconstrução da parede abdominal, seria melhorar ou reforçar essas camadas para não ter outras hérnias. Com certeza, doutor. Por favor. Posso claro. engatar uma pergunta aqui, Natália? A gente estava vendo as imagens, né, do Bolsonaro, que ele chegou caminhando ali no hospital, isso acabou alimentando muitas teorias conspiratórias, principalmente aqui em Brasília, né, que é a terra das fofocas. O fato dele ter chegado andando, não está em cadeira de roda, não está numa maca, isso foi uma cirurgia de emergência ou é uma cirurgia que você programa para fazer diante do quadro de dor, claro, do paciente? E o fato dele estar chegando, né, como a gente viu as imagens andando, ele não precisaria estar numa cadeira de roda ou numa maca? Como que seria isso? Excelente colocação. O que acontece? Todo caso de obstrução intestinal inicial nas primeiras 24, 48 horas, a gente vai deixar o paciente de jejum, até porque está obstruído e a alimentação não consegue descer, então o paciente fica em jejum, não vai se alimentar pela boca, e é um tempo que a gente dá para ver se o paciente vai recuperar ou não aquele quadro.
Quando se fala em suboclusão, geralmente o paciente vai sair da crise apenas com essas medidas. Quando não sai, aí vai para o tratamento cirúrgico. O tempo ideal do tratamento cirúrgico vai depender muito das condições do paciente. Então, felizmente, o Jair Bolsonaro está aí com os parâmetros estáveis, então ele consegue deambular, consegue caminhar, sem precisar estar acamado, mas lembramos que esse quadro dá muita dor abdominal e não vai conseguir se alimentar pela boca, dá ânsia de vômitos ou vômitos. Então, o quadro dele agora seria esse. E isso não impede, obviamente, dele deambular. O que aconteceu? Deram tempo de uma dieta zero, uma nutrição parenteral em que ele se alimentou apenas pela veia, e como ele não teve melhora, e eu também até não sei mais detalhes, se há algum sofrimento de alça intestinal, optaram em submetê-lo a uma cirurgia nos dias de hoje. E só para a gente encerrar, doutor, como que a gente pode esperar aqui o período de recuperação em procedimentos como esse? Como que deve se dar o período de recuperação do ex-presidente Jair Bolsonaro se a gente tiver essa cirurgia mesmo terminando pela previsão aí de começo da noite? Como todos sabem, é uma cirurgia demorada, é uma cirurgia mais complicada, porque já é a 6ª cirurgia e a gente precisa retirar todas as aderências. E a recuperação também vai ser delicada. Então, o paciente fica de repouso por mais um tempo. A primeira semana é a semana mais crítica, que a gente espera recuperar o peristaltismo, os movimentos intestinais, para ele poder se alimentar, deambular e poder ter alta hospitalar. A gente consegue dizer mais ou menos algum período, professor? Acho que quando se trata aí de nomes públicos, sempre fica aquele questionamento de quando pode voltar a sair à rua ou quando pode começar a trabalhar, fazer negociações. O que seria o mais indicado, o senhor acredita, em casos como esse? Em tempo de descanso mesmo. Tem muita cautela. Sim, tem que ter muita cautela. Cada paciente, cada caso é um caso. Né? Eu não sou cirurgião da equipe. E a gente tende, em média, aí no hospital, ele vai ficar pelo menos aí 5, 7 dias, vai depender muito da evolução do paciente, e depois ele faz uma recuperação em casa, que ele vai precisar fazer um repouso relativo, para depois avaliar dia após dia, quando ele puder retornar às suas atividades habituais diárias. Entendido. Doutor Alexandre Carlos, muito obrigada pela participação com a gente aqui no All News, viu? Com certeza a gente deve entrar em contato com o senhor ao longo da semana para ir acompanhando esse quadro. Um prazer, um bom restinho de domingo para o senhor. Muito obrigado, um bom domingo a todos vocês. Vou pedir um segundinho só de licença também para a Andresa, para a gente entrar em contato com a nossa reportagem lá em Brasília. O Felipe Pereira está acompanhando de perto esse ambiente lá no hospital. Felipe, queria aproveitar para já trazer o seu relato aqui de se existe alguma expectativa. O doutor Carlos estava trazendo aqui para a nossa audiência que o tempo em si que vai demorar a cirurgia vai ser descoberto lá dentro mesmo, a partir do que os médicos estão encontrando ao longo da cirurgia. Qual que é a expectativa e o clima aí fora, Felipe? Uma boa tarde para você. Oi, boa tarde a todos que nos assistem. O Jair Bolsonaro segue na mesa de operação, ele está ali desde as 10 da manhã e não há previsão de que acabe antes das 18 horas, ou seja, na melhor das hipóteses, a cirurgia vai levar 8 horas. Bolsonaro estava no quarto dele, ele saiu do quarto às 8h30, ele passou mais ou menos 1h30 fazendo preparação para a cirurgia, verificação de sinais vitais, como pressão arterial, como a quantidade de oxigenação do sangue. Então, ele entrou na mesa de cirurgia por volta das 10 da manhã. Não acaba antes das 18 horas. E quando acabar, a equipe médica vai fazer uma avaliação e vão decidir se emitem um novo boletim médico ou se eles vão dar uma entrevista coletiva, que é o que todo mundo da imprensa está pedindo para tirar todas as dúvidas. Então, não há previsão. E aqui fora tem apoiadores de Jair Bolsonaro, a cada 3 horas eles se reúnem, fazem uma oração, eles pedem intercessão divina em favor de Jair Bolsonaro e dos médicos que estão trabalhando com ele. Há 5 médicos com Bolsonaro, o médico que cuida dele, que é um especialista em cirurgia geral, e tem mais 2 assistentes dele que são cardiologistas, que vieram de São Paulo até aqui, e tem mais 2 médicos que são aqui mesmo de Brasília. E a gente perguntou quem está com ele, não nos foi informado
quem que da família está com ele. A gente sabe que pela manhã a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez uma postagem e ela disse que é para quem apoia o presidente Bolsonaro, para a militância, confiar apenas no que a família publicar e no que os médicos publicarem. Isso aconteceu depois de vários políticos estarem fazendo comentários e postagens a respeito de Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro chegou aqui ontem à noite, ele acenou, tem a imagem da ambulância, ele acena para quem estava aqui, tinham 8 pessoas somente ontem à noite aqui, e diz... O relato que nos foi feito é que ele estava com um bom humor, ele chegou perguntando sobre o resultado de Palmeiras e Corinthians e teria ficado feliz com a vitória do Palmeiras. E aí, a gente vendo essa movimentação aí, curioso esse retrato, Felipe, você estava contando então, só para a gente finalizar, do pessoal se revezando para fazer essas orações de 3 em 3 horas, no momento, quantas pessoas mais ou menos, esse grupo aí é composto por quantas pessoas mais ou menos de apoiadores aí na região do hospital, Felipe? Para ser mais fidedigno, eu vou contar agora. Tem 3, 11, 17 pessoas. É o número da primeira campanha dele, que era da PSL. 17 pessoas. A numerologia aí presente no relato do Felipe. Obrigada, viu, Felipe, pelo registro. A gente vai te acionando aqui durante, mas diga, pode finalizar. Não, eu ia dizer que a gente consegue perceber que a gente um militante bem raiz. Tem bandeira do Brasil, a camiseta... meu partido é o Brasil. Então, muita gente bastante... bem ligada ao ex-presidente Bolsonaro. E aí, nesse momento aí difícil também, né, Felipe? Muito obrigada. A gente vai continuar conversando aqui ao longo da noite. A gente saber, então, o horário que vai terminar essa cirurgia. Obrigada pela sua participação, viu? Até logo. Até mais. Tchau, tchau. Eu vou seguindo por aqui com a Andresa, a gente analisando rapidamente, né, Andresa? Você que até durante a nossa entrevista com o doutor trouxe aqui algumas especulações que acabam naturalmente acontecendo nesses momentos, cirurgia longa, delicada, até a própria Michele Bolsonaro ressaltando a importância de só se trazer os boletins médicos por fontes ali dos familiares ou dos próprios médicos diretamente. Como é que está o clima em Brasília em torno desse momento de saúde do ex-presidente? Tem uma curiosidade aí que eu queria começar aqui com relação aos hospitais, né? O Bolsonaro só usa o DF-Star, né? A gente viu aí, inclusive foi muito recente, né, que Brasília tenha recebido essas redes, né, que estão mais concentradas em São Paulo, de hospitais, porque ele dizia que o Sírio-Libanês era o médico que cuidava dos petistas, que o Lula frequenta o Sírio-Libanês, e que ele tinha medo de frequentar ali essas teorias conspiratórias do Bolsonaro. E o Lula só frequenta o Sírio-Libanês. Então tem essa curiosidade da política, né, de que cada um tem o seu hospital e não frequentam o mesmo lugar, justamente pelo esse temor de que um vive ali com medo, né, das ameaças do outro grupo ali. O pessoal da política que acompanha isso mais perto do Jair Bolsonaro, diz o seguinte: me chamou a atenção, viu, Natália, que na nota do Bolsonaro ele fala da anistia. Então, ele diz que está indo para o hospital, que ele vai fazer uma cirurgia, e lá no meio ele coloca esse tema da anistia, uma defesa de aprovação do projeto pelo Congresso, e eu perguntei para esse entorno do Bolsonaro, porque afinal, que colocou a anistia no meio de uma nota em que ele está informando a saúde dele, porque ele estaria politizando, né, essa internação, e isso levantou várias especulações, inclusive de que, na verdade, ele não era nada disso e tal, era mais jogo de cena, né, que a gente que não mas foi este trecho da nota e o Bolsonaro ter ido andando para a cirurgia que acabou levantando um monte de especulações. Então, com relação à nota, ter tratado de anistia, o que eles dizem é o seguinte: é como se foi lido no entorno do Bolsonaro como um último comando. O Bolsonaro vai para uma cirurgia, se acontecer alguma coisa de pior com ele ali, ele deixou um último comando para os seus soldados ali, que seria a anistia dos presos do 8 de janeiro e também de quem comandou, né, toda essa tentativa de golpe de Estado que o Brasil viveu. O Bolsonaro estaria deixando aí no seu testamento: se acontecer alguma coisa comigo, façam isso. Essa é a leitura do entorno do Bolsonaro, porque eles dizem que é uma cirurgia bastante complicada, embora a saúde do presidente esteja boa, né, a saúde em geral, tirando esse problema,
sempre é uma cirurgia, sempre isso há riscos, né? Não dá para desconsiderar. E vai ser uma semana quente em Brasília aí, mas o recomendado é o repouso